This meeting is being recorded. Bom dia, Márcia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia. O Rocha pediu para a gente começar, que ele vai se atrasar. Eustáquio, você já queria começar falando, né? Ô, Alberto, nós estamos gravando na sexta-feira, mas o programa vai ao ar no domingo, e aí eu queria divulgar o livro aqui meu livro dos 200 anos da independência, né? Demografia, economia, tem várias outras transformações, né, sociais na história do Brasil, e dizer o seguinte, que eu dei uma entrevista para o Fantástico, que está fazendo aquela série sobre os 200 anos, vai ser o 4º episódio, então eu devo aparecer no Fantástico hoje à noite, né, no domingo à noite, e também eu acho que vai sair alguma coisa no Jornal Nacional. É claro que essa efeméride, né, dos 200 anos, do 7 de setembro, tem toda uma discussão sobre isso, mas também é uma oportunidade da gente reavaliar o Brasil, né? O que eu tentei fazer no livro foi avaliar os 200 anos, né? O que aconteceu nesses 200 anos, e aconteceu muita coisa interessante que o Alberto mesmo gosta de falar, né? Por exemplo, esperança de vida multiplicou por 3. Isso é uma coisa fantástica, porque durante 200 mil anos, né? Desde o surgimento do Homo sapiens, a esperança de vida foi baixa, 25 anos, 25 anos. O Brasil era 25 anos na época da independência, e passou para 75 anos em 2019. Então, isso é absolutamente fantástico. 99% da população era analfabeta, né? Hoje é menos de 10%. Né? A renda per capita era pobre. O Brasil tinha uma renda muito baixa e virou um país de renda média. Né? O país era rural, agrário, virou urbano, industrial, de serviços. Né? Então, todas essas transformações, eu falo no livro. Agora, é claro o seguinte, que o Brasil, o Brasil não é uma jabuticaba. Isso aconteceu com outros países, e outros países avançaram mais do que o Brasil. Né? E principalmente, e aí o pior de tudo é que nos últimos 40 anos, desde 81, o Brasil passou a crescer menos do que a média mundial, né? Ele crescia mais do que a média mundial. E na última década a gente retrocedeu, né? Então, nós estamos num momento decisivo aí da história brasileira, nesse ano de eleição dos 200 anos. Eu acho que é um bom momento da gente fazer uma boa reflexão sobre isso. O Alberto, a gente está planejando aqui, talvez fazer uma live, né, Alberto, no dia 7, e aí a gente fala do livro e fala das manifestações do 7 de setembro. Ô, Eustáquio, a gente vai fazer no 7 de setembro, no dia do feriado, você gostaria de fazer que horário? Já para divulgar aqui para o pessoal, a gente pode marcar um horário. 19 horas, porque eu acho que a manifestação aqui em Copacabana vai ser 15 horas. Tá. E aí, lá para as 19 horas, a gente já tem um balanço. Então, você que está nos ouvindo hoje, no domingo, se programe para, na quarta-feira, dia 7 de setembro, 19 horas, ouvir o Eustáquio, eu, e de repente a gente pode convidar mais alguém, né, Eustáquio? Não sei. Pode, claro. Agora, Eustáquio, mobilizando o seu... Convidar a Cristina Kirchner. Pode ser. Não, mas antes de chegar nesse assunto, Eustáquio, mobilizando o seu conhecimento histórico, o que você gostaria de falar sobre a independência do Brasil? Eu me recordo, já calhou de muitos anos atrás, eu estar nos Estados Unidos, no dia da independência dos Estados Unidos. Né, cada país, né, culturalmente, né, vê suas datas de uma forma diferente. Né? No caso, os americanos comemoram muito a independência, né? Eles soltam fogos no quintal de casa, né? Eu me lembro que eu passava e via fogos saindo, era 4 de julho, né? No Brasil, não é algo relevante. A independência ficou sendo, no Brasil, uma comemoração estatal, né? Sempre teve parada militar no dia da independência, né? Não é uma comemoração social. Nos Estados Unidos é uma comemoração social. Eu acho que tem uma diferença, né, Alberto? É o seguinte, os Estados Unidos... houve uma mobilização de massa, né, é claro que é das elites, né, porque a independência dos Estados Unidos não acabou com a escravidão, por exemplo. Mas, vamos dizer assim, em termos nacionais, né, houve uma mobilização, e, por exemplo, o 4 de julho é a famosa festa do chá, né, que o pessoal queimou os navios e tal. Então, houve mobilização, houve luta nacional, né, contra a colonização inglesa e pela independência. E essa data
ela, quer dizer, é uma data. É claro que não foi só a questão do chá, foi uma série de acontecimentos que contribuíram para a independência dos Estados Unidos. E aí o pessoal escolhe, né, uma ação, um dia, né, para representar todo aquele movimento. No Brasil também não deixou de ser assim, quer dizer, o 7 de setembro é uma data só. Teve várias outras datas que foram importantes, e várias coisas regionais, né, na Bahia, né, em Pernambuco, no Ceará, lá no seu Ceará, etc., no Pará. Então, assim, houve movimentos em todos os lugares. Agora, o 7 de setembro, especificamente, ele não foi a data mais importante. Inclusive, todo mundo sabe, né, que o Dom Pedro, primeiro, ele foi do Rio para São Paulo em mula, em lombo de mula, não é cavalo. Aquela cena lá dos cavalos, etc., com as roupas da independência, não, ele estava com roupa simples, em mula, e o Dom Pedro, ele estava com dor de barriga, né? Então, ele tinha de parar em vários momentos para, vamos dizer assim, para ir no banheiro, né? No meio do mato, né? Então, você não tinha aquele glamour, né, da pintura lá do Pedro Américo, que está no Museu da Independência de São Paulo, não existiu aquilo, né? Inclusive, a data mais importante, em 1822, foi o 12 de outubro, que era o aniversário de Dom Pedro, que aí mobilizou o Rio de Janeiro inteiro. Naquele momento, o 12 de outubro foi mais importante do que o 7 de setembro. Mas depois o pessoal escolhe uma data, eu acho assim, escolhe uma data, aí começa a fazer, por exemplo, a pintura do Pedro Américo, ela não responde à realidade, mas o próprio Pedro Américo falou, ele estava fazendo um glamour, né, em cima de um fato histórico. Aquilo ali não existiu. Aquilo ali é uma representação para a gente comemorar esses 200 anos. Aqui no Sul, a data importante e que tem a cara do 4 de julho nos Estados Unidos é o 20 de setembro, que é a Revolução Farroupilha. Então, assim, comemoração de uma derrota. O Brasil é especialista, não é não? Explica aí como é que você comemora a derrota. É inacreditável isso, mas é assim, o pessoal vai, acampa, né, num parque, tu vai ver pessoas a cavalo, mesmo em Porto Alegre, as pessoas pilchadas, tomando chimarrão e fazendo a carne, mas, na verdade, o que ela comemora em si é a mobilização pelos valores da região, é uma coisa regionalista, é uma comemoração de uma derrota, mas que simboliza a sinergia que essas pessoas tiveram para lutar contra o Brasil durante 10 anos, né? Então, assim, ela tem um simbolismo de preservar a cultura. É tão forte isso, essa coisa de preservar a cultura, que em solenidades, todas as solenidades, inclusive agora na Expo Inter, se canta num certo momento o hino nacional, mas se canta complementarmente o hino do Rio Grande do Sul. E o hino que todo mundo conhece, a letra e a música, é o do Rio Grande do Sul. Você conhece, Márcia? Canta um pouquinho para a gente aqui. Eu estou com afonia, mas é uma coisa assim, ó. Como aurora precursora do farol da igualdade. E aí vai, foi no 20 de setembro, comemora-se no hino uma derrota, mas porque simboliza... Márcia, o pessoal fala que o hino é racista, é verdade? Como todo racista, é um hino antigo, todo hino antigo é cheio de misoginia, racismo, ele vai ter a coisa do Rio Grande do Sul, né? E que canta as suas, vamos dizer assim, as suas glórias, né? E fala sobre liberdade, etc. Vamos dizer, é só um símbolo dessa coisa que pode se questionar de ser boa ou ser ruim, de um amor à sua cultura local. Isso não pode, hoje, no quadro de hoje, significar que alguém vai se achar melhor que o outro. Então, tem que colocar sob contexto, mas é muito impressionante como é colocado dentro de solenidades no mesmo patamar do hino nacional.
Então, pessoas que vêm, por exemplo, aqui na universidade, nas formaturas, se canta ao final o hino do Rio Grande do Sul, e os professores e estudantes que vêm de fora terminam tendo que aprender a letra, porque é uma coisa que a gente canta no colégio, durante toda a história do colégio, essa coisa. Então, assim, ele tem e ele move socialmente o 20 de setembro. Tu vai ver, tem um parque onde as pessoas vão estar acampadas, vai ter todo esse simbolismo, e as pessoas mal lembram que, na verdade, a gente está comemorando uma derrota, né? Não é É como São Paulo. São Paulo tem 9 de julho em tudo quanto é lugar, é a comemoração de uma derrota. É um país de loser, né, Eustáquio? É um país em que gosta de comemorar a derrota. Não, mas eu acho que caso, mais a ver com comemorar a sua cultura. No caso do 7 de setembro, existem várias datas, né? Então, eu acho que o 7 de setembro é só uma escolha, que você tem que escolher também um dia para você comemorar, né? Eu acho que o 7 de setembro não é o melhor dia, mas isso aí já faz parte da tradição, né? Então, mas o importante, eu acho que a gente aproveitar essas datas, esse efeméride, né, de 200 anos, aproveitar isso para a gente refletir sobre o país, sobre o passado, sobre o futuro, né? Eu acho que é nesse sentido, né? Incluir o Rocha aí, viu, Rocha? Nós vamos fazer uma live no 7 de setembro para apresentar o livro e a gente discutir as manifestações do 7 de setembro de 2022. 7 de setembro é igual o coração do imperador. Não, isso é demais. Trazer o coração é O necropolítico. melhor retrato do 7 de setembro é o coração do imperador. É uma tristeza isso. Como esse Brasil as pessoas falsificam as coisas. Não, é demais. Ontem, né, a gente grava sexta de manhã, né? Ontem teve o atentado a Cristina Kirchner, né? Eu não sei se vocês leram, coisa detalhada, eu não acompanhei tanto assim até agora, né? Mas o que vocês estão sabendo aí, né? Até domingo a gente vai saber mais, mas já tem um bocado de coisa que andou saindo, né? Ela está viva porque a bala não saiu pelo cano do revólver. Só isso. Senão ela estaria morta agora. O sujeito o revólver dele não detonou o projétil, né? E por isso Rocha, ela deve ser igual o nosso presidente falou, que deve ser Deus que ajudou, né? Assim, a coisa lá na Argentina está complicada, né? Internamente no partido da Cristina, a relação dela com o Fernandes não é boa, e tem o outro lado, né? Mas a Argentina não tem tradição desse tipo de agressividade, né? Então, é uma coisa estranha, né? Precisa olhar com calma para ver o que vai acontecer. Está sendo apurado, né? Tem uma delegada especial apurando isso. O sujeito está preso, está sendo interrogado. Certamente vão esquadrinhar a vida dele aí, ver de onde ele veio, o que ele faz. Vão ver os telefones, os contatos, vão fazer um raio-x, né, na vida dele para ver afinal de contas, que história é essa? A internet já está falando que ele é bolsonarista. Eu não sei, eu não estou repetindo. Não, ele é. Eu queria só saber. O que tem de material dele nas redes é de um bolsonarista. Mas parece, o Rocha, ele é brasileiro por acaso, né? Porque ele está lá desde os anos 90, não é isso? Uhum. Eu não sei se ele é envolvido com o Brasil. Ele é envolvido com o Brasil? Pai argentino ou mãe argentina, não sei, argentino. Os pais dele são ou argentino e chileno, né? E aí ele deve ter vindo para o Brasil, nasceu aqui e voltou. Uhum. Agora, é estranho, porque todos os nós brasileiros não temos nada a ver com isso. Agora, é estranho que todos os chefes de Estado aí da América do Sul já se manifestaram e o Bolsonaro não falou nada ainda, né? É o seguinte, isso vai ser politizado, entendeu? Não tem o material dele que existe nas redes, certo? Se ele é bolsonarista ou não é, eu não sei, mas o fato é que o ódio dele, né, o comportamento dele é o comportamento como do cara que atirou e matou o petista lá em Foz do Iguaçu. As coisas podem não ter conexões do ponto de vista organizacional, mas sob o aspecto do ódio é o mesmo germe, né? Agora, isso daí, o
o Rocha, eu acho que deve servir de alerta para o Brasil, né? Você vê que, né, não aconteceu por acaso, né? Imagina, porque eu acho, vamos ver, vai ter investigação, né? Idas e vindas de investigação, mas está com cara de ser lobo solitário, parece que o cara é motorista de Uber, não é isso? Né? Então, assim, o cara deve ter tido algum surto, algum ódio, sei lá, um cara agressivo e resolveu fazer isso. Qualquer sociedade tem alguém assim, esse é que é o problema. E tem uma pessoa com esse perfil no Brasil disposta a fazer isso com algum candidato a presidente, não tem a menor dúvida, viu? É igual com o escritor, o Roman Urrusk, lá dos Estados Unidos, que o indiano que escreveu sobre os versos satânicos, gastou 40 anos, mas alguém foi lá e atacou ele depois de 40 anos. É uma coisa impressionante. É a ideologia do ódio, o DNA é o mesmo, entendeu? É cuidar, né? Eu penso que aqui no Brasil os candidatos a presidente estão os mais expostos, os mais importantes, estão bem protegidos, tanto o presidente da República quanto os candidatos da oposição. Esse tipo de coisa, de alguém se aproximar com uma arma, eu acho muitíssimo pouco improvável que aconteça aqui. Oi. Você estava sem som. E aí, vocês ficaram calados? Vamos acabar o programa agora, pô. Não tem assunto? Eu acho que o assunto que tem novamente essa questão da repercussão do horário eleitoral, dos debates. Rocha, mas só antes de entrar na eleição aqui no Brasil, a gente ficou de discutir mais uma morte que aconteceu, que é a do Gorbachev, né? Eu sei que importante. O Rocha deve estar lamentando muito, né? Mais um russo lá que morreu. Eu acho o seguinte, Eustáquio, para resumir, se o inferno realmente tem um departamento cheio de gente de boa fé, certo? O Gorbachev já deve estar lá, com toda certeza. Olha, eu acho assim que é muito controverso, tá, o Rocha? Porque eu penso assim, de fato, né, o império acabou, né, mas seria viável mantê-lo junto, cara? Eu não sei se seria, entendeu? Aquela coisa por dentro estava insustentável do ponto de vista financeiro, né? Enfim, é difícil você dizer, né? Eu acho assim que sempre os líderes têm um papel limitado. Tem placas tectônicas que se movem e que você não consegue segurar, entende? Né? Eu acho, né, quando a gente compara com a China, né, o que é? A China é um país que tem lá uma etnia única, sei lá o que é aquele REN, né? Aquilo é imposto, né? É impressionante aquilo. A União Soviética, uma loucura por dentro, né? Você colocar junto gente que fala outra língua, que tem outras tradições, né? É complicado, cara. Eu não sei. Eu mandei para vocês no grupo de WhatsApp o artigo do Branko Milovic, né, que é um cara que viveu, um cara muito intelectualizado. E ele diz que o Gorbachev ele não quis ser um governante, né, renunciou ao fato de ser governante. Ele disse: eu não quero governar isso aqui, né? Mas eu acho que é uma visão muito voluntarista, entendeu? O que vocês acham? Assim, antes de ele assumir, a facção dele tinha uma avaliação muito precisa do que estava acontecendo com a União Soviética. A União Soviética não estava crescendo, estava com dificuldade de produção de grãos, mas mais que isso, não tinha conseguido embarcar na revolução tecnológica. Então, enquanto o crescimento dos Estados Unidos ia assim, eles iam uma coisa quase com derivada negativa. E eles tinham que manter um arsenal. Então, eles não conseguiram transformar aquela qualidade de ciência. Vou dizer assim, eu passei a minha juventude estudando pelos livros russos, que eram os melhores livros de ciência, mas eles não conseguiram transformar aquela ciência pura em tecnologia. Então, eles não embarcaram na era dos computadores. E ele conseguiu enxergar isso, e mesmo tecnologia para a produção de alimentos. Só que entre enxergar isso e enxergar a solução para isso, ele não tinha um plano, ele sabia que tinha que abrir de algum jeito para conseguir incorporar essa transição, só que ele não sabia como. E a segunda diferença para a China... Só uma coisa, você está falando do computador pessoal, né? Quer dizer, eles tinham computadores, grandes computadores, mas não tinham computador pessoal, que é um negócio que foi inventado aonde? Na Califórnia,
com aquele espírito libertário, individualista da Califórnia. Exatamente. Então, a Rússia não tinha esse espírito, né, de consumo de mais que isso, massa, os de supercomputadores liberdade individual deles e tal. não eram uma Brastemp, vamos dizer assim. Os supercomputadores deles não conseguiam competir. Embora a ciência que eles faziam era extremamente boa, eles tinham a física de semicondutores necessária para fazer esse pulo, mas eles não conseguiram fazer essa... Isso é fundamental, toda a nossa sociedade moderna é baseada nesse pulo para a mecânica quântica dos computadores pessoais. Mas, mais que isso, eles tinham um segundo problema, que se eles tivessem bonança econômica, ia ser resolvido. Eles tinham as etnias definidas. No documento de cada pessoa da União Soviética, estava lá que ele era cidadão soviético, mas ele tinha uma nacionalidade por baixo. Ele tinha que identificar. Inclusive, judeu, que não tinha terra lá, era uma nacionalidade. Então, isso gerava também uma tensão interna. Por exemplo, entre os cientistas, se faziam movimentos para extrair, porque tinha uma inconformidade de algumas pessoas lá, parte dessa população em movimentos específicos para extrair russos. Eles eram trocados por doação de grãos para lá. Então, assim, tinham tensões muito grandes geradas por essas diferentes nacionalidades, né? E eu acho que o Gorbachev enxergou, mas ele não enxergou o que um líder tem que enxergar, que é a solução. Ah, ninguém pode assumir um governo sabendo só qual é o problema. Tu tem que dizer, eu sei o problema e sei como resolver o problema. Essa é a diferença de uma pessoa que enxerga as coisas e a pessoa que sabe implementar a solução. Ô, Márcia, você sabe o que aconteceu, isso daí, há muitos anos atrás? Isso eu tentei achar na internet, não encontrei. Nos anos 90, eu era professor universitário, né, na Universidade Federal Fluminense, aí tinha um colega de departamento que tinha visto um vídeo nos Estados Unidos mostrando a entrada do McDonald's na Praça Vermelha. Né, fizeram um documentário, eu procurei isso na internet, não achei, tá? E aí, o que acontece? Aquilo foi um case de administração, porque, primeiro, né, olha, a entrada quando caiu o comunismo, não existiam mapas de Moscou, por segurança nacional, ninguém tinha mapa de Moscou, então vinha um caminhoneiro de fora de Moscou para fazer uma entrega, sei lá, batata, não sei o que, tinha que entregar para o McDonald's, e aí o McDonald's teve que negociar com o Partido Comunista para que esse caminhoneiro, esses entregadores, tivessem um mapa de Moscou. Olha a loucura! Olha a loucura, né? Aí, quem é que ia administrar uma loja? Eles não tinham produção fordista, não tinha nada disso. Eles não tinham administrador. E aí descobriram, fizeram lá um processo de seleção e pegaram agentes sanitários de Moscou, quem ficava cuidando da qualidade sanitária de bares e restaurantes de Moscou. Os funcionários do McDonald's começaram a passar mal, porque eles nunca tinham visto comida sendo jogada fora. Né? E aí eles sentiam, né, ânsia de vômito, achavam... Cara, então, você imagina um sistema absolutamente maluco que existia lá. Né? Você tinha um mercado negro de tudo lá, porque a pessoa quebrava um aparelho de televisão, você ia botar para consertar, entrava numa fila que demorava um ano. Aí você pagava por fora o cara da oficina e pronto, o cara tinha uma remuneração adicional e você conseguia furar a fila. E isso acontecia de maneira generalizada na sociedade, o sistema estava inteiramente... Como é que alguém reforma isso? Entendeu? Eu não consigo imaginar. Mas você viu o modelo chinês o que fez? Ele foi abrindo. E tem um livro da Rosana Pinheiro Machado que fala que viveu na China para montar. Ela mostra que eles começaram liberando os camelôs. Tá? E os camelôs não vendiam a coisa de fora, eles vendiam uma coisa meio ruinzinha de dentro, que foi melhorando com o tempo. Então, assim, eles tinham que ter construído uma saída, vamos dizer assim, controlada, mas não trazendo só de fora, colocando uma competição interna, né, que foi construindo na China. A China foi fazendo... Há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa na internet sobre papers, né, de quanto custou a guerra do Afeganistão para a Rússia, porque aquilo foi caríssimo, um país falido financiando uma guerra.
Mais grave, eu não sabia, o custo de Chernobyl foi muito mais alto do que a guerra, mas muito mais alto, foi outra ordem de grandeza. E aquilo ali acabou de falir com o Estado. Ele não tinha como financiar, a Europa estava inteira, você tem que fechar, tem que evacuar uma população. Aquilo custou uma fortuna, uma mini fortuna aquilo ali. Quem procurar na internet vai achar. Aí, pronto, eu acho que foi, né, o tiro de misericórdia no sistema. Chernobyl foi o tiro de misericórdia do ponto de vista fiscal para a Rússia, para a União Soviética. Isso que a Márcia está falando da China e da União Soviética é o seguinte: o Gorbachev tentou abrir politicamente, né, com a Glasnost, e a China fez o contrário. A China manteve a coisa política centralizada e foi abrindo economicamente. Começou com os agricultores, porque a terra não é das pessoas, a terra é do Estado, e toda a produção agrícola era controlada pelo Estado. E aí o Partido Comunista Chinês começou a abrir, né? Aí as pessoas podiam plantar, podia arrendar a terra, né? E vendia no mercadinho local. Depois foi fazendo isso com as zonas de exportação, né? Criou zonas perto, aonde tem Xangai, aí eles fizeram... Não, aonde tinha Hong Kong, eles fizeram uma zona de exportação. Aonde tinha Taiwan, eles fizeram outra, né? E aquilo ali foi experimentando, e essas zonas não foi igual a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma maquiladora que vende internamente. Eles não, eles fizeram zonas para exportar realmente e gerar emprego, né? Então, eles abriram a economia, mas mantiveram a estrutura do Estado. Agora, você falou, acho que um negócio que eu acho super importante, Márcio, é que na União Soviética existiam muitas nacionalidades, e o arcabouço jurídico do país ele não dava conta dessa questão da pluralidade, por exemplo, da democracia. Era partido único, sob a hegemonia dos russos, não tinha muito espaço para a autonomia das nacionalidades. Então, eu estou falando isso porque tem um caso interessante. É o seguinte: eu tinha um amigo que o pai dele foi do Partidão durante muito tempo, deve ter sido amigo do pai do Rocha, foi do Partidão e tanto o pai como o filho, né, que era meu amigo, adorava a União Soviética, adorava. Mas eu, antes do fim da União Soviética, eu li alguns livros mostrando esses conflitos. Então, assim, eu meio que me preparei para o fim da União Soviética. Mas esse colega meu, ele chorava quando caiu o Muro de Berlim e quando acabou a União Soviética. Ele passou uma semana inteira chorando. Eu pensei que o cara ia suicidar de tanto que ele chorava com os acontecimentos ali. Olha, eu acho o seguinte: o problema eu não acho que o problema, a chave central foi econômica, né? O que o Estado não quebra, isso não existe, né? O Estado se refaz, se recompõe, e o problema foi a unidade política, né? O Estado está falando um negócio aí que é importante, que é o problema dos ressentimentos, né? Um dos ressentimentos que tinha fortes, eu tive lá 2 vezes antes, na década de 80, era o ressentimento dos russos com o fato de que o partido sempre foi controlado, né, pelas repúblicas. É como se aqui no Brasil a gente desse poder para o Espírito Santo, Mato Grosso, Acre, Roraima, Rondônia, Paraná, Amazonas, Santa Catarina, e sacrificasse São Paulo, né? Isso era uma coisa real. Tanto que, no período todo, os cargos principais do partido eram escassamente ocupados por russos. Então, hoje, por exemplo, o Putin verbaliza isso, quando ele fala do ressentimento dos russos com as outras nacionalidades. Porque o cara assumia lá a secretaria-geral do partido, botava lá o pessoal da região dele, e aí dava a Crimeia para a Ucrânia. Mas vou dar a Crimeia para a Ucrânia. E aí, os russos, mas como? E isso
criou tensões, dificuldades. Mas também não foi o principal. Há muitos documentos do partido de avaliação do que ocorria na ocasião, quais eram as saídas, né? E nenhum documento do partido oficial você vai encontrar, certo, gente propondo a abertura política. Tá? As pessoas sabiam que se abrisse politicamente, né, aquilo não se segurava, por conta dessas dificuldades, desse ressentimento. O Gorbachev, como a Márcia disse, o partido sabia, certo, dos problemas que ele tinha. Eu, quando fui para lá, em 85, não tinha televisão a cores, num puto hotel em Moscou, não tinha TV a cores. Né? A geladeira era uma geladeira velha lá, que estava lá não sei quanto tempo. Quer dizer, então, nós aqui no Brasil, um país atrasado, já tínhamos acesso a esses bens de consumo, né? Os carros que andavam na rua, aquele lado, é um horror. Então, é o seguinte, eles não conseguiram converter o avanço tecnológico, científico monumental que eles tiveram, se você comparar em relação à Rússia do czar, né? Pré-revolução, eles não conseguiram converter esses avanços em benefícios para a sociedade. É como se a NASA tivesse fazendo esses voos aí todos, certo? E isso não virasse um motor melhor de carro, uma geladeira melhor, um micro-ondas, um telefone, uma televisão. Essa conversão eles não conseguiram fazer. Mas, ô Rocha, sabe por quê? Porque não tinha empresa, né? Não tinha iniciativa privada. Quem faz isso é iniciativa privada. Tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte, eles tinham o diagnóstico disso, certo? E eles tinham a China do lado, fazendo uma transformação lenta, mas encaminhando. O que a China fez? A China mudou a economia, certo? Por que ela mudou a economia? Porque ela conseguiu manter a política na mão, né? Não perdeu a mão na política, porque quando você perde a mão na política, foi. Então é o seguinte, a coisa na União Soviética, do ponto de vista político, o Gorbachev, ele era um quadro do partido bem preparado, um cara qualificado, mas ele se perdeu completamente. Ele não, né? A gente fica personalizando. A direção do partido, que dava hegemonia para eles se perderam completamente. Né? Eles conseguiram fazer com que destruir um império sem dar um tiro. Né? Isso é um negócio... Não existe isso na história da humanidade. Né? O cara desmontou um império fantástico sem dar um tiro. O Rocha. Né? Implodiu, assim, né? O Rocha. O Gorbachev foi... Estou personalizando nele, mas não é ele, é a direção do partido. Uma incompetência, uma inaptidão, totalmente desqualificados para viver aquele momento que eles estavam... Rocha, no artigo que eu mandei para vocês, do Branco, ele reflete, ele se pergunta o seguinte, diante do que o Gorbachev permitiu acontecer, como é que ele chegou à liderança do país? Né? E ele diz o seguinte, olha, só tem uma explicação para isso. Ele não pensava assim quando ele chegou, ele mudou a maneira de pensar quando ele sentou lá. Tá? Porque ele disse que era o Andropov que seria o cara, e eles aceitaram ele, entendeu? Então, para ele se tornar líder, né, ele não pensava do jeito. Quando ele chegou lá, eu acho que ele viu que não dava para administrar, insustentável aquela situação. Né? A abertura que ele fez foi danosa, inclusive para a ciência. Porque quando ele abre o país, quem são as primeiras? Aí vem esse mundo que nem abutre e leva os pesquisadores, todo mundo estava buscando lá pelos anos 90, 91, estava indo lá para catar pesquisador russo que ganhava um salário que não era alto, mas que no Ocidente podia ganhar um salário alto, e essas pessoas migram para tudo que é parte. Tem departamentos na Irlanda que encheram de russos, tá? E, assim, eles foram povoar. E aí eles não perdem a educação, que eles têm um sistema educacional muito bom, mas eles perdem toda a liderança intelectual na área de ciência e tecnologia que pode fazer o gap. Ou seja, não dá para tu simplesmente abrir, tu tem que fazer com cuidado essa abertura para a produção local, não é abrir para o de fora vir e produzir besteirinha aqui dentro, tu tem que gerar essa força interna, né, essa abertura, e tu não pode perder as pessoas. Tá? E eles perderam as pessoas. E é até triste, porque essas pessoas que funcionavam maravilhosamente bem dentro da cultura russa
nem conseguiram funcionar tão bem no mundo ocidental, porque não entendiam os nossos critérios de progressão, o nosso tipo de vida. Eles eram extremamente aristocráticos, tá? Era uma ciência aristocrática que não consegue nem florescer bem aqui. Até teria valido mais a pena o Ocidente pagar para eles ficarem na Rússia e lá eu ter coautoria nos artigos. Agora, o Rocha, a gente tem que ter muito cuidado para não cometer anacronismo com a China, né? Que é projetar a imagem que a gente tem da China hoje para o passado. Na época que aconteceu isso com a União Soviética, a China era horrível. Ninguém dava bola para a China. Tá? Roberto, eu estou me referindo ao aspecto político, não econômico. Entendeu? Assim, você para mexer na economia, você tem que ter a política na mão. Não se meta a mexer na economia se você não tiver a política na mão. Você vai quebrar a cara. Entendeu? Então, o que os chineses fizeram? Fizeram uma unidade política muito forte que permitiu a eles fazer tudo o que eles fizeram e ser o que é hoje. Então, e aí, Alberto, os chineses fizeram isso antes do fim da União Soviética, porque as reformas do Deng Xiaoping são de 78. Agora, o que você pode falar é o seguinte: quando teve o problema lá da Praça Celestial, aquelas grandes manifestações na China, aí a China entrou firme, reprimiu as manifestações e falou: eu abro a economia, mas fecho a política. Então não é anacronismo. Agora, acho que o que o Rocha está falando é correto. Eu estou dizendo, a China não era uma potência como ela é hoje, não era forte como é hoje, entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Isso só foi possível, Stack, porque eles tinham a política na mão. Entendeu? Você só faz mudança na ciência, na cultura, na saúde, em qualquer segmento da sociedade, você só faz mudanças se você tiver a política na mão, porque mudança implica em as pessoas não gostarem, não gostam de ficar mudando as coisas. Rocha, mas você tem que levar em consideração o seguinte: a União Soviética, a Rússia tinha invadido outros países. A China não invadiu outros países para formar a China. Não. Sim. Você nunca invadiu? Não. Roberto, espera um pouquinho. A Rússia não invadiu nada. A Rússia foi invadida. Certo? A Rússia foi invadida pela Alemanha e com a contribuição enorme daqueis países ali. Uma coisa não exclui a outra. Ela primeiro foi invadida pela Alemanha e depois ele invadiu os outros. Quando você fala que a Rússia invadiu, você descontextualiza. O único povo que resistiu à invasão da Rússia ali foram os sérvios. O único povo que resistiu, que não se integrou ao exército nazista para invadir a Rússia, foi o sérvio. Tanto que, até hoje, os russos têm uma relação com o sérvio diferente do que tem com os outros povos ali. Mas então é o seguinte: quando a Rússia ela vem rejeitando, ela vem expulsando, né, os invasores, certo? E ela precisava ir até a Alemanha para resolver o problema. E ela foi. E para ela ir até a Alemanha, ela teve que ocupar tudo. E quando terminou o negócio, o que aconteceu? Vamos dividir esse troço aqui e pronto. Né? Vocês ficam para lá, nós ficamos para cá. Teve um erro, na minha opinião, fundamental do Stalin, foi aquela história de dividir Berlim, que não foi uma estupidez, certo? Berlim tinha que ter ficado na Alemanha Oriental e acabou, desse negócio de muro, certo? Ele dividiu Berlim e permitiu que o muro virasse um símbolo da liberdade contra o socialismo. Isso é uma burrice completa. Tá? Então, assim, agora, eu acho que tudo aconteceu por quê? Porque perderam a mão na economia. Quem perdeu na economia? A direção do partido, que permitiu o Gorbachev, depois de assumir, partir para essas aventuras que ninguém sabia direito o que era. Certo? Tanto que há documentos mostrando que já no final do Gorbachev havia, dentro da estrutura das Forças Armadas, um golpe em curso para tirar o Gorbachev, porque os caras estavam vendo que ele ia explodir com tudo. Né? E não deu tempo. Né? Os militares não conseguiram dar o golpe. Deviam ter dado, tá? Porque aí teriam salvo alguma coisa. O resultado final é que um bêbado virou. Não, eu ia te perguntar sobre o Yeltsin. E como é que você vê o Yeltsin nessa história toda? Yeltsin é um político carreirista, oportunista, né, sem conteúdo, um cara absolutamente um aventureiro, né, não era comunista, nunca foi, embora fosse das estruturas do partido. Isso é importante entender, que nem todo mundo que era do partido era comunista, né? O cara ia para o partido para fazer a vida, né? Como vão para os partidos aqui também. E aí foi ele que
terminou o serviço, né? Porque ele se associou com generais, com setores militares, da União da Rússia e de outras repúblicas, prometendo que ia liberar todo mundo, e aí desandou, certo? O cara era um sujeito absolutamente desqualificado. Agora, pessoal, vamos caminhar para os nossos assuntos. A gente também, antes de a gente começar aqui, eu estava falando com a Márcia que a gente tinha que tentar ficar dentro de 1 hora no máximo. A gente nunca consegue. Depois, a gente começa devagar e depois começa a conversar e não quer parar mais. Eu sei que tem gente lá nos comentários sempre pede para o programa ser mais longo. Não dá para agradar todo mundo, né? A minha experiência é que programas muito longos, menos gente assiste, por mais tentador que seja pedir isso. Rocha, vamos caminhar para o assunto pesquisas no Brasil? Vamos caminhar para o final. Eu queria que você falasse dessa suposta reação do Bolsonaro nas pesquisas dessa semana, que ele cresceu, que Não, mas o Lula o que mais cresceu, Rocha, o que mais cresceu, no meu ponto de vista, foi a terceira via, né? A terceira via, ela surpreendeu agora no início do horário eleitoral, porque ela, de uma certa forma, ela rompeu a polarização. É claro que é muito baixo, mas veja só, a Tebet chegar a 5% e o Ciro ficar em 8 e 9, tá? Isso estava fora do radar há um mês atrás, né? E veja só, e faz sentido, porque a Tebet, ela fala muito bem, né? Independente das contradições internas dela, mas assim, é uma pessoa que tem um bom currículo político, né? De prefeita, vice-governador, senador, etc., e representa 4 partidos, né? 4 partidos que são grandes: PMDB, PSDB, Cidadania e o Podemos. Então, assim, estava mais ou menos na cara que a Tebet ia chegar nesses 5%. Na minha visão, ela ia chegar num número por aí, pelo menos, né? E o Ciro, ele teve 12% em eleições passadas. Então, esse negócio de ele ficar com 6, 7, ele está menos do que assim, na série de 8 eleições presidenciais, isso que a gente chama de terceira via, sempre bateu, somando tudo, sempre bateu 22%, 20%. Então, entendeu? Está chegando lá, está chegando lá. Isso inviabiliza o primeiro turno. A eleição ser decidida no primeiro turno. Quer dizer, tudo está indicando que a gente vai para o segundo turno. E que eles devem estar roubando o voto dos indecisos, porque Lula e Bolsonaro continuam aborrecentes, aquela coisa que flutua, né? Mas não muda muito, mas aí tu vê que nos indecisos eles estão, vamos dizer, capitalizando no voto dos indecisos. E veja só, isso daí tem indeciso, Márcia, mas indeciso que avalia o governo Bolsonaro ruim e péssimo, tá? Porque os votos de Lula vêm do ruim e péssimo, né? E o ruim e péssimo são os votos de Tebet e de Ciro também, né? Quem avalia o governo Bolsonaro ótimo e bom, vota em Bolsonaro. Então, o crescimento de Ciro e de Tebet prejudica, né? Os dois crescimentos prejudicam, na verdade, Lula, né? Porque esse é um eleitor que potencialmente poderia estar em Lula, mas não quer Lula, né? Mas eu acho que vai para o Lula no segundo turno. Sim, vai. Eu acho que foi na pesquisa do IPESC que eles viram isso. A quantidade de eleitores que não querem nem Bolsonaro e nem Lula no primeiro turno, quanto vai para o Bolsonaro no segundo turno e quanto vai para o Lula. A grande maioria vai para o Lula, né? Isso está o IPESC fez esse levantamento. Agora, acho o seguinte, o Lula ele está precisando de 3, 4 pontos para ganhar a eleição no primeiro turno. Então, eu não descartaria a vitória do Lula no primeiro turno por esse fator. Ele pode, no final, arrancar... Veja só, o Rocha, ele não pode cair mais, né? Então, são duas condições para ganhar no primeiro turno. A primeira, ele não pode cair. Ele tem que manter o que ele tem. A segunda, tem que ter um voto útil na reta final. Tá? Se tiver só uma das duas, não é suficiente. As duas têm que acontecer ao mesmo tempo. Tá? Detalhe, né? Se você pegar, tem uma sériezinha, está aqui no meu, me mandaram aqui num grupo, né? Das 5 últimas pesquisas do Datafolha,
Deixa eu só narrar para vocês alguns dados, que isso daqui é relevante, tá? Os dados são os seguintes. A avaliação do Bolsonaro está melhorando muito lentamente, mas está melhorando. Eu vou narrar aqui, ó. Nas 5 últimas, eu estou sem a data, 1, 2, 3, 5 últimas. Ele tinha 48 de ruim péssimo, caiu para 47, 45, 43, 42. Ou seja, pegando as 5 pesquisas, ele saiu de 48 para 42. O ruim péssimo dele diminuiu em 6 pontos. E o ótimo e bom aumentou também em 6, tá? O regular está parado. Então, o ótimo e bom saiu de 25, 26, 28, 30 e 31. Isso daí, teoricamente, beneficia Bolsonaro. Pode haver uma defasagem, né? O que os estatísticos chamam em inglês de lag, né? Você pode ter uma defasagem. Primeiro aumenta a avaliação e depois, um pouco mais adiante, aumenta o voto em Bolsonaro. Mas, em função da melhoria da avaliação dele, não será surpreendente se ele crescer nas próximas, tá? Eu acho que sim. Provável que dê segundo turno, que tenha segundo turno, mas eu não descartaria ainda essa porque a campanha do Lula ela está ganhando também muita energia, né? Ela começou a ir para a rua, na quinta-feira fizeram um evento em Belém, foi um espetáculo, né? Muita gente, uma multidão enorme. Então, isso aí começa a dar, que o Alberto está falando também, que isso também tem um efeito retardado, né? A onda vai chegar depois, certo? E as pessoas se mobilizando, indo para a rua, brigando em cada esquina pelos votos, isso tem um potencial de muita energia. Eu acho que pode acontecer, mas hoje é bom você trabalhar com essa hipótese do segundo turno. Eu também acho que não é surpreendente esse crescimento da Simone, o Ciro acho que pode crescer um pouquinho mais, né? Agora, eu repito, assim, é uma opinião política minha, pessoal, né? É uma irresponsabilidade essas duas candidaturas, do Ciro e da Tebet, tendo em vista a conjuntura que nós estamos vivendo. Né? Rocha, deixa eu só fazer um comentário de uma coisa que você falou. Eu acho absolutamente inútil para Lula fazer eventos em Belém e em Manaus, tá? Tem 5 eleitores lá e 300 cobras. Né? Eu acho que a campanha tinha que ser concentrada, né, em Rio, Minas e São Paulo. Né? Alberto, eu acho que isso vai acontecer, certo? Só que é o seguinte, nós estamos há um mês, né? Você tem que ir nas regiões, você tem que ir nas um mês regiões. da eleição. Então, o que o Lula está fazendo? Ele foi para as bordas, já agora no começo, certo? Atendeu, vai para o Paraná agora, vai para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, vai fechar o Sul e depois ele vai concentrar a campanha dele, eu imagino, ali em São Paulo, Rio e Minas Gerais. É isso, eu acho que isso vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: essa ida aí, essa mexida, porque o petismo precisa ser alimentado. Se você alimentar ele vai morder, ele vai para a rua, entendeu? E é o que o Lula está fazendo. Isso é uma etapa da campanha absolutamente indispensável e fundamental. Então ele está fazendo isso. Agora, e isso pode, portanto, dar uma energia. Agora, eu ia dizer o seguinte, que eu estou repetindo muito essa semana esse troço, dia 22 de agosto de 2018, 22 de agosto de 2018... Eu vi que você tuitou isso. Tentando registrar a candidatura, e o Datafolha deu Lula 39 e Bolsonaro 16. Né? Então, essa coisa do Lula não é de hoje, sabe? Essa coisa do Lula aí acima dos 40 não é de hoje. Né? Então, eu acho que o Lula está com a passagem comprada para o segundo turno. Não, sim, isso é tranquilo. Claro. Não vejo como o Bolsonaro também não. Então, nós vamos ter uma disputa entre os dois. Rocha, agora a questão é a seguinte: o Lula, realmente, ele tem que ir lá no Rio Grande do Sul, tem que ir no Paraná, tem que ir... Tem que ir no Rio Grande do Sul, 20 de setembro, está chegando, comemorar a derrota de Bolsonaro, a Revolução Farroupilha. E aí é o seguinte: nos 15 dias finais, ele tem que ficar só em Minas Gerais, porque quem ganha em Minas Gerais ganha o Brasil, é isso. Essa que é a estratégia. Mas aqui no Rio Grande do Sul ele vai ter que vir bem protegido, porque tem seguidores bolsonaristas mais contundentes, vamos dizer, e usar arma aqui não é uma coisa pouco usual.
Então, Ele tem que descer aí ele tem que descer em Porto Alegre piochado, guaiaca, bombacha, lenço de barbicacho, o chapéu, né? o Descer. braço Colinho de Dutra já ajuda. Exato. Pessoal, vamos terminar por agora, um pouco antes, vamos tentar fazer esse esforço, né? Tá bom? Fechado. Bom dia para abraço. todos vocês, um grande abraço. Eu vou parar aqui a nossa gravação.